A rejeição do milionário parecia ter destruído aquela mulher, mas um desconhecido toca sua mão e diz: "Você é minha princesa." O mundo dela congela e algo desperta dentro do peito. 2 destinos, um coração e uma verdade que ninguém imagina. Antes de seguir, conta nos comentários qual momento mais mexeu com você. Sua presença aqui é preciosa. E se inscreve, porque o desfecho dessa história traz uma virada tão profunda que até novela ficaria pequena. Letícia acordou antes do alarme tocar, como sempre fazia. O quarto era pequeno, apertado, com uma janela estreita que mal deixava o sol da manhã entrar. A cortina rasgada balançava com o vento que vinha da rua, trazendo consigo o cheiro de pão quentinho da padaria da esquina e o barulho dos ônibus que já circulavam pela avenida movimentada de São Paulo. Ela se levantou devagar, tentando não fazer barulho, e caminhou até o outro cômodo onde sua mãe ainda dormia. Dona Amélia respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo num ritmo irregular que sempre fazia o coração de Letícia apertar. Ela ajeitou o cobertor sobre o corpo frágil da mãe e saiu em silêncio, fechando a porta com cuidado. A rotina de Letícia era mecânica, quase automática. Preparar o café, separar os remédios da mãe, deixar tudo organizado antes de sair para o trabalho. Naquela manhã, como em todas as outras, ela fez tudo com a mesma dedicação silenciosa que a definia. Letícia nunca foi de reclamar, nunca foi de questionar. Desde muito jovem, aprendeu que a vida era assim. Você acorda, trabalha, cuida de quem precisa e vai dormir. No dia seguinte, tudo se repete. Não havia espaço para sonhos grandes, para planos distantes. Havia apenas o presente, o imediato, o necessário. O hospital público onde Letícia trabalhava como auxiliar de limpeza ficava a 40 minutos de ônibus da sua casa. Ela sempre pegava o mesmo horário, sempre sentava no mesmo lugar, sempre observava as mesmas pessoas. Conhecia os rostos cansados dos trabalhadores que voltavam do turno da noite, as mães que levavam os filhos para a escola, os idosos que iam para as consultas médicas. Todos pareciam carregar um peso invisível, uma luta silenciosa que só eles conheciam. Letícia se identificava com aqueles olhares. Ela também carregava o seu próprio peso. O trabalho no hospital era exaustivo. Letícia limpava corredores intermináveis, banheiros sujos, salas de espera lotadas. Ela esfregava o chão até que brilhasse, mesmo sabendo que em poucas horas estaria sujo novamente. Organizava materiais, recolhia lixo, auxiliava os enfermeiros quando precisavam de ajuda com tarefas simples. Nunca reclamava, nunca pedia nada. Era invisível para a maioria das pessoas que passavam por ela. Apenas mais uma funcionária com uniforme azul, cabelo preso, rosto cansado. Mas Letícia não se importava. O salário, ainda que modesto, era suficiente para pagar o aluguel, comprar comida e garantir os remédios da mãe. Era o que importava. Dona Amélia não trabalhava há anos. O problema no coração tinha se agravado com o tempo e os médicos foram claros. Ela precisava de repouso, de cuidados constantes, de medicação cara. Letícia assumiu tudo sozinha. Não tinha irmãos, não tinha pai, nunca teve. Dona Amélia sempre foi viúva, desde que Letícia se entendia por gente. O marido havia partido quando Letícia era apenas um bebê, e a mãe nunca falou muito sobre ele. Havia uma foto antiga guardada numa gaveta, um homem de sorriso tímido ao lado de uma Amélia jovem e radiante, mas era só isso. Uma lembrança distante, quase irreal. Naquela tarde, Letícia estava terminando de limpar o corredor do 3º andar quando a supervisora a chamou. A mulher tinha uma expressão séria, quase constrangida. Letícia sentiu um aperto no peito antes mesmo de ouvir as palavras. Cortes de orçamento, redução de equipe, funcionários sendo dispensados. Letícia ouviu tudo em silêncio, com a mesma postura serena de sempre. Mas por dentro algo desabava. A supervisora pediu desculpas. Disse que Letícia era uma ótima funcionária, mas que não havia escolha. O governo tinha cortado verbas, o hospital estava lutando para se manter, e medidas drásticas precisavam ser tomadas. Letícia apenas acenou com a cabeça, agradeceu pelos anos de trabalho
e saiu. O caminho de volta para casa foi uma névoa. Letícia olhava pela janela do ônibus sem realmente ver nada. As ruas, os prédios, as pessoas, tudo parecia distante, irreal. A sensação de estar caindo num buraco sem fundo tomava conta dela. Como ela ia pagar o aluguel? Como ia comprar os remédios da mãe? Como ia colocar comida na mesa? As perguntas se multiplicavam na cabeça dela, cada uma mais angustiante que a outra. Letícia não era de chorar, mas naquele momento, sentada naquele ônibus lotado, sentiu os olhos arderem. Quando chegou em casa, Dona Amélia percebeu imediatamente que algo estava errado. Mães sempre sabem. Letícia tentou disfarçar, tentou sorrir, mas a mãe não se deixou enganar. Sentaram-se à mesa da pequena cozinha e Letícia contou tudo. Dona Amélia segurou a mão da filha com firmeza, mesmo com os dedos trêmulos e fracos. Disse que iam dar um jeito, que sempre deram. Mas Letícia via o medo nos olhos da mãe, a mesma angústia que ela própria sentia. Os dias que se seguiram foram um tormento. Letícia acordava cedo, mesmo sem ter para onde ir, e saía em busca de emprego. Batia de porta em porta, deixava currículos, preenchia fichas, mas as respostas eram sempre as mesmas. Não há vagas. Estamos com a equipe completa. Vamos guardar seu currículo e entrar em contato se surgir algo. Promessas vazias que ela ouvia todos os dias. O dinheiro da rescisão não ia durar muito. As contas começaram a se acumular. O aluguel estava atrasado, a dona da casa já tinha batido na porta 2 vezes cobrando. Os remédios da mãe estavam acabando e Letícia sabia que não teria dinheiro para comprar mais. Foi numa dessas manhãs desesperadas que Letícia comprou um jornal velho de domingo numa banca próxima à praça. Sentou-se num banco, debaixo de uma árvore, e começou a folhear os classificados de emprego. Auxiliar de limpeza, doméstica, atendente, caixa. Todas as vagas exigiam experiência, referências, disponibilidade de horário. Letícia anotava os telefones num caderninho surrado, mesmo sabendo que a maioria já devia estar preenchida. Estava prestes a desistir quando um anúncio chamou sua atenção. O texto era estranho, diferente de todos os outros. Procura-se pessoa discreta e responsável para acompanhamento noturno. Não são exigidas tarefas domésticas convencionais. Requisitos: silêncio, respeito e capacidade de convivência tranquila. Salário compatível com o mercado executivo. Contato para entrevista apenas por telefone. Letícia leu o anúncio 3 vezes. Acompanhamento noturno? O que isso significava? A mente dela imediatamente foi para lugares sombrios, para possibilidades que a fizeram corar. Mas o tom do anúncio era formal, quase corporativo. Não parecia ser nada ilícito. Ou talvez fosse. Talvez fosse exatamente por isso que pagavam tão bem. Letícia guardou o jornal e ficou sentada ali pensando. Seria loucura ligar para aquele número. Seria imprudente, arriscado. Mas o desespero tem uma forma de nublar o julgamento, de fazer com que opções impossíveis pareçam razoáveis. Naquela noite, depois de deitar Dona Amélia e garantir que ela estava confortável, Letícia pegou o telefone antigo da sala e discou o número. Cada toque parecia ecoar no silêncio do apartamento. Ela estava prestes a desligar quando uma voz masculina a atendeu. Educada, formal, quase mecânica. A voz perguntou se ela estava ligando sobre o anúncio. Letícia confirmou. Houve uma pausa. Depois, a voz explicou que se tratava de uma posição incomum, que exigia discrição absoluta e que a entrevista seria presencial, na residência do contratante. Letícia hesitou. A voz percebeu. Garantiu que tudo seria feito de forma profissional, que havia seguranças na propriedade, que ela poderia trazer acompanhante se desejasse. Letícia não tinha acompanhante para trazer, mas a menção a seguranças a tranquilizou minimamente. Marcaram para o dia seguinte no final da tarde. O endereço ficava num bairro nobre de São Paulo, longe do centro caótico onde Letícia sempre viveu. Ela pegou 2 ônibus e ainda teve que caminhar por quase 20 minutos até chegar ao local. O portão era imponente, de ferro trabalhado, com câmeras de segurança apontadas para todos os lados.
Letícia apertou a campainha e esperou. Uma voz saiu do interfone, pedindo seu nome. Ela respondeu, e o portão se abriu lentamente, revelando um jardim impecável e uma mansão que parecia saída de uma revista de decoração. Letícia sentiu-se deslocada, pequena, inadequada. Suas roupas simples, suas sandálias gastas, tudo parecia gritar que ela não pertencia àquele lugar. Um homem de meia idade, vestido com terno escuro, a recebeu na entrada. Era o mesmo que tinha atendido o telefone. Ele se apresentou como Henrique, assistente pessoal do contratante. Conduziu Letícia por corredores amplos, decorados com obras de arte que ela não reconhecia, móveis que pareciam antiguidades valiosas, lustres de cristal que refletiam a luz de forma quase mágica. Tudo era silencioso, frio, impessoal. Não parecia uma casa, parecia um museu. Henrique a levou até uma sala de estar e pediu que esperasse. Letícia sentou-se na ponta de uma poltrona de veludo, com as mãos no colo, tentando controlar a respiração. Estava nervosa, confusa, assustada. O que ela estava fazendo ali? Qual era exatamente aquele trabalho? Por que alguém pagaria tanto apenas por acompanhamento noturno? As perguntas a atormentavam, mas antes que pudesse encontrar respostas, a porta se abriu. Ele entrou devagar, como se estivesse inseguro dos próprios passos. Era jovem, talvez uns 30 e poucos anos, com cabelos escuros um pouco desalinhados e olhos fundos que pareciam carregar um cansaço antigo. Usava roupas caras, mas que pendiam levemente, no corpo magro como se tivesse perdido peso recentemente. Havia algo nele que era ao mesmo tempo impressionante e perturbador. Riqueza e vulnerabilidade misturadas de forma estranha. Gabriel sentou-se na poltrona em frente a Letícia e a observou em silêncio por alguns segundos. Não era um olhar invasivo ou desrespeitoso, era um olhar de quem está avaliando, tentando entender, buscando algo que nem ele mesmo sabia definir. Letícia sustentou o olhar, mesmo com o coração batendo forte no peito. Havia uma intensidade naqueles olhos que a deixava desconfortável, mas também curiosa. Gabriel finalmente falou. A voz era baixa, controlada, quase um sussurro. Ele agradeceu por ela ter vindo e explicou que entendia o quão estranho tudo aquilo devia parecer. Disse que não esperava que ela aceitasse a proposta sem entender completamente do que se tratava. E então, com uma franqueza que a surpreendeu, contou tudo. Desde criança, Gabriel sofria de insônia grave. Não era apenas dificuldade para dormir. Era uma incapacidade quase absoluta de relaxar, de desligar a mente, de mergulhar no sono. Ele passava noites inteiras acordado, olhando para o teto, sentindo o corpo pesar, mas a mente continuar acesa. Tinha consultado os melhores médicos, os melhores psiquiatras, os melhores terapeutas. Tinha experimentado remédios, técnicas de meditação, hipnose, acupuntura. Nada funcionava. A insônia era parte dele, grudada na alma como uma sombra que nunca se dissipava. E havia algo mais, algo que ele tinha dificuldade de admitir. Ele nunca conseguiu dormir ao lado de outra pessoa. Namoradas, parceiras, qualquer tentativa de intimidade noturna resultava em crises de ansiedade, pânico, uma sensação de estar sendo sufocado. Era como se a presença de alguém tão próximo o deixasse ainda mais alerta, ainda mais incapaz de se render ao sono. Os relacionamentos nunca duravam. Ninguém entendia. Ninguém tinha paciência. Gabriel parou de falar e olhou para Letícia esperando alguma reação. Ela não disse nada, apenas continuou ouvindo. Ele continuou. Disse que, depois de anos tentando resolver o problema sozinho, decidiu tentar algo diferente. Algo que soava absurdo, até para ele. Contratar alguém. Não para conversar, não para fazer companhia ativa, não para tentar resolver o problema, apenas para estar ali, para dividir o espaço, para existir ao lado dele, em silêncio, sem expectativas, sem pressão. Era uma aposta desesperada. Ele não sabia se funcionaria, mas era a última coisa que ele não tinha tentado. Letícia processou tudo em silêncio. Havia algo profundamente triste naquele homem.
Algo que ia além da riqueza, além da mansão, além de tudo que ele possuía. Era uma solidão visceral, do tipo que não se resolve com dinheiro. Ela conhecia aquela solidão. Não da mesma forma, mas conhecia. Conhecia o vazio de acordar todos os dias, sabendo que ninguém realmente a via. Ninguém realmente a conhecia. Gabriel explicou os termos. O trabalho consistia em dormir do outro lado da cama dele, todas as noites, das 10 da noite às 6 da manhã. Não era necessário conversar, não era necessário interagir. Apenas estar presente. Ele ofereceria um quarto separado para que ela pudesse ter privacidade durante o dia, com banheiro próprio, tudo confortável. Ela teria folgas, liberdade para sair quando não estivesse trabalhando, e um salário generoso, pago adiantado. Ele deixou claro que entendia se ela recusasse. Era um pedido estranho, ele sabia. Mas ele estava disposto a tentar. Letícia ficou em silêncio por um longo momento. Pensou na mãe, nos remédios que estavam acabando, no aluguel atrasado, nas contas se acumulando. Pensou nas noites em claro que ela mesma passava, preocupada, angustiada, sem saber como ia sobreviver ao próximo mês. E pensou naquele homem à sua frente, com toda a riqueza do mundo e nenhuma paz. Havia algo de profundamente humano naquela situação, algo que a tocou de uma forma que ela não esperava. Ela aceitou. Gabriel pareceu surpreso, quase aliviado. Henrique foi chamado para preparar os contratos. Letícia assinaria um termo de confidencialidade, um contrato de trabalho formal, tudo dentro da legalidade. Ela teria um período de experiência de 2 semanas. Se não se adaptasse, poderia sair sem problemas. Se ele percebesse que não estava funcionando, poderia encerrar o acordo. Tudo muito claro, muito direto. Naquela mesma noite, Letícia se mudou para a mansão. Henrique a ajudou a buscar suas coisas no apartamento. Dona Amélia ficou confusa, preocupada, mas Letícia explicou que era um trabalho de acompanhante de um empresário que viajava muito e precisava de alguém de confiança. Não era mentira completa, mas também não era toda a verdade. Amélia não pareceu convencida, mas não questionou. Confiava na filha. O quarto que lhe foi destinado era maior que a sala e a cozinha do apartamento onde ela morava. Tinha uma cama enorme, um closet, uma televisão, um banheiro com banheira. Tudo impecável, tudo novo. Letícia sentou-se na cama e olhou ao redor, ainda sem acreditar completamente no que estava acontecendo. Há poucas horas ela estava desesperada, sem perspectivas. Agora estava numa mansão, prestes a começar o trabalho mais estranho que já tinha ouvido falar. Às 10 da noite, Henrique bateu na porta e a conduziu até o quarto de Gabriel. O ambiente era surpreendentemente simples para alguém tão rico. Uma cama king size, criados mudos de madeira escura, cortinas pesadas, pouca decoração. Havia uma tensão no ar, um silêncio pesado. Gabriel já estava ali, sentado na beira da cama com a expressão de quem está prestes a enfrentar algo assustador. Letícia entrou e fechou a porta atrás de si. Gabriel indicou o lado esquerdo da cama. Ela se aproximou devagar, tirou os sapatos e deitou-se por cima das cobertas, de costas para ele, olhando para a parede. Podia ouvir a respiração dele, irregular, tensa. Podia sentir a presença dele, mesmo sem tocá-lo. O silêncio era quase palpável. Os minutos se arrastaram. Letícia manteve os olhos abertos, sem se mexer, respirando devagar. Gabriel não se deitava. Ela podia ouvi-lo mudando de posição, suspirando, claramente desconfortável. Depois de quase 1 hora, ele finalmente se deitou. Mas continuava rígido, tenso, acordado. Letícia fechou os olhos e tentou relaxar, mas era impossível. Tudo aquilo era estranho demais, irreal demais. A noite foi longa, muito longa. Gabriel não dormiu. Letícia dormiu pouco, acordando a cada barulho, cada movimento dele. De madrugada, ela o ouviu levantar e sair do quarto. Ficou sozinha ali, olhando para o teto escuro, se perguntando o que tinha feito. Quando o dia amanheceu, Letícia voltou para o próprio quarto e desmontou. Estava exausta, confusa, arrependida. Talvez aquilo não fosse funcionar. Talvez fosse melhor desistir enquanto ainda dava tempo. Mas então pensou na mãe, nas contas, no desespero que a tinha levado até ali.
Não podia desistir tão rápido. Precisava tentar. As noites seguintes foram igualmente difíceis. Gabriel claramente não conseguia relaxar. Ele se contorcia, falava dormindo, tinha espasmos. Letícia observava tudo em silêncio, sem interferir, apenas estando ali, como tinha sido combinado. Ela não o tratava com pena, não o tratava com reverência, tratava com respeito discreto, como tratava qualquer pessoa. Foi na quinta noite que algo mudou. Gabriel estava particularmente inquieto, revirando-se na cama, murmurando palavras desconexas. Letícia, cansada de fingir que dormia, virou-se para o lado e simplesmente ficou ali, olhando para ele na penumbra. Não disse nada, não fez nada. Apenas olhou, e de alguma forma aquilo pareceu acalmá-lo. A respiração dele começou a desacelerar. Os movimentos diminuíram, e então, pela primeira vez desde que ela tinha chegado, Gabriel cochilou. Foram apenas alguns minutos, mas foram reais. Ele dormiu. Quando acordou sobressaltado logo depois, Letícia já tinha voltado à sua posição original de costas para ele, mas algo tinha mudado. Gabriel sentiu. Ela sentiu. Havia uma possibilidade ali, pequena, frágil, mas real. Talvez aquilo pudesse funcionar. Talvez ele pudesse finalmente encontrar algum descanso. E Letícia, sem entender completamente o que estava acontecendo, decidiu continuar. Pelo menos mais um pouco. Pelo menos até ver onde aquilo ia levar. As semanas foram passando com uma rotina que Letícia jamais imaginaria ter. Acordava tarde, por volta das 9 da manhã, depois das 8 horas que passava no quarto de Gabriel. Tomava café sozinha na cozinha imensa, servida por uma funcionária chamada Conceição, uma senhora de uns 60 anos que trabalhava na mansão há décadas. Conceição era simpática, mas reservada. Tratava Letícia com educação, mas havia uma certa distância, como se ela não soubesse exatamente qual era o papel daquela moça jovem na casa do patrão. Letícia passava os dias explorando a propriedade, lendo livros que encontrava na biblioteca, ou simplesmente sentada no jardim, observando o movimento silencioso daquele mundo que era tão diferente do dela. Às vezes ligava para a mãe, que sempre perguntava como estava o trabalho, se ela estava comendo direito, se estava sendo bem tratada. Letícia mentia, dizendo que estava tudo ótimo, que o patrão era educado e respeitoso, que as condições eram boas. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Como explicar para Dona Amélia que ela passava as noites deitada ao lado de um estranho apenas para que ele tentasse dormir? Gabriel, por sua vez, mantinha distância durante o dia. Letícia o via pouco. Ele passava horas no escritório, atendendo ligações, participando de reuniões por vídeo, cuidando dos negócios que tinha herdado dos pais. Quando se cruzavam nos corredores, ele apenas acenava com a cabeça, educado, mas distante. Era como se existissem duas realidades distintas naquela casa. O dia, onde cada um vivia no seu próprio mundo, e a noite, onde estavam condenados a compartilhar o espaço mais íntimo que existe. As noites continuavam difíceis, mas Gabriel estava mudando. Letícia percebia. Ele ainda não dormia direito, mas os momentos de cochilo se tornavam mais frequentes. Às vezes, ele conseguia mergulhar num sono leve por meia hora, 1 hora. Acordava sobressaltado, suado, com o coração disparado, mas pelo menos havia dormido. Era progresso. Pequeno, mas real. Letícia começou a perceber padrões. Gabriel tinha pesadelos recorrentes. Sempre gritava o mesmo nome. Sempre se contorcia da mesma forma. Sempre acordava com a mesma expressão de terror. Ela não perguntava nada. Não era o papel dela. Mas observava. E guardava tudo na memória, tentando entender aquele homem que parecia tão perdido dentro da própria mente. Foi numa dessas noites, quando Gabriel estava particularmente agitado, que Letícia quebrou o silêncio pela primeira vez. Ele tinha acabado de acordar de um pesadelo violento, respirando com dificuldade, as mãos agarrando os lençóis. Letícia, que estava acordada, virou-se para ele e, com a voz baixa e calma, perguntou se ele queria um copo de água. Gabriel a olhou como se tivesse se esquecido de que ela estava ali.
Acenou que sim, ainda tentando recuperar o fôlego. Letícia levantou, foi até o banheiro e voltou com um copo cheio. Gabriel bebeu devagar, as mãos ainda tremendo levemente. Ela sentou-se na beirada da cama esperando. Ele finalmente falou. Agradeceu. Disse que os pesadelos eram sempre os mesmos. Sempre sobre estar sozinho no escuro, chamando por alguém que nunca vinha. Letícia apenas ouviu. Não ofereceu conselhos, não tentou minimizar o sofrimento dele. Apenas ficou ali, presente, real. Gabriel voltou a se deitar e Letícia fez o mesmo. Mas algo tinha mudado. Havia uma conexão agora, sutil, mas inegável. Eles não eram mais apenas dois estranhos compartilhando um espaço. Havia um reconhecimento mútuo de humanidade, de fragilidade. Naquela noite, Gabriel dormiu 3 horas seguidas. Foi a primeira vez em anos que ele conseguia isso. Quando acordou, o sol já começava a clarear o céu através das cortinas. Letícia estava acordada, olhando para o teto, mas percebeu imediatamente quando ele abriu os olhos. Gabriel ficou deitado ali, processando o que tinha acontecido. 3 horas. 3 horas de sono ininterrupto. Parecia impossível. Ele virou a cabeça para o lado e encontrou o olhar de Letícia. Pela primeira vez ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava ali. Letícia retribuiu, igualmente discreta. Não disseram nada. Não precisavam. Ambos sabiam que algo importante tinha acontecido. Os dias seguintes trouxeram uma mudança gradual na dinâmica entre eles. Gabriel começou a aparecer mais durante o dia, não de forma invasiva, mas estava presente. Às vezes, Letícia o encontrava na biblioteca, folheando livros. Outras vezes ele estava no jardim, caminhando sem rumo aparente. Eles trocavam algumas palavras, conversas breves sobre coisas triviais. O tempo, os livros, a comida, nada profundo, mas era um início. Conceição percebeu a mudança e comentou com Letícia uma manhã, enquanto serviam o café. Disse que nunca tinha visto o Sr. Gabriel tão tranquilo, que ele sempre foi muito fechado, muito preso dentro de si mesmo, mas que ultimamente parecia diferente. Letícia não soube o que responder. Apenas sorriu e agradeceu o elogio, se é que era um elogio. Foi Henrique quem trouxe a notícia de que o período de experiência tinha terminado e que Gabriel desejava que Letícia continuasse. Ele aumentaria o salário, melhoraria as condições, faria o que fosse necessário para que ela ficasse. Letícia não hesitou. Aceitou. Não apenas pelo dinheiro, embora isso ainda fosse importante, mas porque havia algo naquela situação que a intrigava, que a desafiava de uma forma que ela não conseguia explicar. Dona Amélia estava melhor. Os remédios estavam sendo comprados em dia, a alimentação tinha melhorado, e até uma enfermeira tinha sido contratada para acompanhá-la algumas horas por dia. Letícia visitava a mãe nos finais de semana, levando presentes, contando histórias editadas sobre o trabalho. Amélia parecia feliz, mais forte, mais esperançosa. E isso bastava para Letícia. Uma noite, Gabriel fez um pedido diferente. Perguntou se Letícia se importaria de ler para ele antes de dormir. Disse que tinha lido em algum lugar que a voz humana ajudava a relaxar, que criava uma sensação de segurança. Letícia concordou. Ele pegou um livro da estante do quarto, um romance antigo de um autor brasileiro que ela não conhecia. Ela começou a ler em voz alta, devagar, com a entonação natural de quem não está acostumada, a ler para plateias. Gabriel fechou os olhos e apenas ouviu. A voz de Letícia era suave, sem afetação, honesta. Ela lia como se estivesse contando uma história para uma criança, sem pressa, saboreando cada palavra. Ele sentiu o corpo relaxar de uma forma que não experimentava há anos. A mente, sempre acelerada, começou a desacelerar. E quando Letícia terminou o capítulo e fechou o livro, Gabriel já estava dormindo. Ela o observou por um momento, vendo a expressão tranquila no rosto dele. Era estranho pensar que aquele homem, com toda a riqueza e todo o poder, dependia dela para algo tão básico quanto uma noite de sono. Havia uma inversão de papéis ali que a fascinava. Ela, que sempre foi invisível, que sempre esteve à margem,
agora era essencial para alguém. Era uma sensação estranha, mas não desagradável. As leituras noturnas se tornaram rotina. Todas as noites antes de dormir, Letícia lia para Gabriel. Às vezes eram romances, outras vezes eram contos, poemas, até artigos de revista. O conteúdo não importava muito. Era a voz, a presença, a ritualização daquele momento que fazia a diferença. E Gabriel dormia cada vez melhor. Não eram noites perfeitas, ainda havia pesadelos, ainda havia momentos de inquietação, mas eram cada vez menos frequentes. Foi durante uma dessas noites, enquanto esperava Gabriel se acomodar para começar a leitura, que Letícia notou algo no criado mudo dele. Um caderno velho, de capa de couro desgastado, meio escondido embaixo de outros papéis. A curiosidade falou mais alto. Quando Gabriel saiu do quarto para ir ao banheiro, Letícia pegou o caderno e abriu na primeira página. Era um diário. As datas eram antigas, de mais de 20 anos atrás. A caligrafia era infantil, irregular, com erros de ortografia e frases desconexas. Ela não deveria estar lendo aquilo. Sabia disso, mas não conseguiu parar. Folheou rapidamente as páginas, lendo trechos aleatórios. Gabriel, criança, escrevia sobre a escola, sobre os pais, sobre o tédio de viver numa casa grande e vazia. E então, numa das páginas, um nome chamou a atenção dela. Minha amiga da cozinha. A menina que brinca comigo quando mamãe não está olhando. Ela é legal. Ela ri muito. Letícia sentiu o coração acelerar. Virou mais algumas páginas. Havia desenhos, rabiscos de duas figuras, uma maior e outra menor de mãos dadas. Embaixo, escrito com letras tortas, Gabriel e a menina da cozinha. Ela continuou lendo. Hoje, a menina trouxe biscoitos que a mãe dela fez. Eram gostosos. Ela disse que um dia vai me ensinar a fazer também. Eu queria que ela ficasse aqui para sempre. Gabriel voltou do banheiro e Letícia rapidamente fechou o diário e o colocou de volta no lugar. Ele não percebeu nada. Deitou-se e esperou que ela começasse a leitura. Mas Letícia estava distraída, a mente correndo. Aquilo não podia ser coincidência. Sua mãe tinha trabalhado como cozinheira numa mansão há muitos anos. Ela tinha falado sobre isso algumas vezes, sobre um menino rico e solitário que gostava de ficar na cozinha vendo ela trabalhar. Letícia sempre achou que era apenas uma história, uma lembrança distante. Mas e se fosse real? E se aquele menino fosse Gabriel? Ela tentou focar na leitura, mas as palavras saíam mecânicas, sem emoção. Gabriel percebeu. Perguntou se ela estava bem. Letícia disse que sim, apenas um pouco cansada. Ele aceitou a resposta e logo adormeceu. Mas Letícia ficou acordada a noite toda, olhando para o teto, tentando organizar os pensamentos. No dia seguinte, ela ligou para a mãe e, com cuidado, começou a fazer perguntas. Onde exatamente Dona Amélia tinha trabalhado? Em que bairro? Como era a mansão? Como era a família? Amélia estranhou as perguntas, mas respondeu. Disse que tinha sido numa casa enorme em Pinheiros, que os patrões eram muito ricos, donos de empresas, que tinham um filho único, um menino quieto e meio triste. Letícia pediu o endereço. Amélia não lembrava exatamente, mas descreveu a rua, os pontos de referência. Era a mesma mansão. Não havia dúvida. Letícia desligou o telefone e ficou ali, sentada na cama do quarto, tentando processar a informação. Ela tinha estado ali antes, tinha brincado naquela cozinha, tinha conhecido Gabriel quando ambos eram crianças. Como ela não lembrava? Como isso tinha sido apagado da memória dela? Tentou forçar a mente a resgatar alguma imagem, algum cheiro, algum som, mas não havia nada. Apenas um vazio. Ela decidiu não contar nada a Gabriel. Não ainda. Precisava ter certeza. Precisava entender melhor o que aquilo significava. Talvez não significasse nada. Talvez fosse apenas uma coincidência estranha. Mas uma voz dentro dela dizia que não. Dizia que aquilo era importante, que havia uma razão para ela estar ali, naquela casa ao lado daquele homem. As noites continuaram, agora com um peso diferente. Letícia olhava para Gabriel dormindo e tentava enxergar,
O menino do diário. Tentava imaginar como tinha sido a infância dele, solitária, cheia de angústias que ela não conseguia compreender completamente. E tentava imaginar a si mesma, criança, correndo por aqueles corredores, rindo na cozinha ao lado da mãe. A imagem não vinha, mas a sensação sim. Uma sensação de familiaridade que ela não conseguia explicar. Gabriel começou a mudar outras coisas. Comprou travesseiros novos, mais macios, dizendo que tinha lido que ajudavam na qualidade do sono. Instalou um sistema de som ambiente, tocando músicas instrumentais suaves durante a noite. Ajustou a temperatura do quarto para que ficasse sempre agradável. Tudo era pensado para criar o ambiente perfeito. E estava funcionando. Ele dormia cada vez mais, cada vez melhor. Uma tarde, Letícia estava na biblioteca quando Gabriel entrou. Parecia hesitante, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como. Ela olhou para ele esperando. Ele finalmente falou. Disse que queria agradecer, que ela tinha mudado a vida dele de uma forma que ele nem imaginava ser possível, que pela primeira vez em anos ele se sentia humano, capaz de funcionar, de viver. Letícia não soube o que responder. Disse apenas que estava feliz por poder ajudar. Gabriel continuou. Disse que sabia que aquela situação toda era estranha, que ninguém entenderia se soubesse, mas que para ele fazia todo o sentido. Que Letícia tinha algo que ele não conseguia definir, uma presença que o acalmava, que o fazia sentir seguro. Ele não estava se apaixonando, não era isso. Ele fez questão de deixar claro. Era algo diferente, mais profundo, mais essencial. Era como se ela fosse a peça que faltava num quebra-cabeça que ele tentava montar a vida toda. Letícia ouviu tudo em silêncio. Havia uma intensidade nas palavras dele que a assustava e a atraía ao mesmo tempo. Ela não sabia o que sentir, o que pensar. Aquilo estava se tornando mais complicado do que ela tinha imaginado. Não era apenas um trabalho. Estava se tornando algo mais, algo que ela não tinha nome para definir. Naquela noite, quando se deitaram, havia uma tensão diferente no ar. Gabriel estava quieto, pensativo. Letícia começou a leitura, mas ele a interrompeu. Pediu que ela contasse sobre a vida dela, sobre a infância, sobre a mãe, sobre como tinha sido crescer sem pai. Letícia hesitou. Não gostava de falar sobre si mesma, mas havia algo no olhar dele, uma curiosidade genuína, que a fez ceder. Ela contou sobre a mãe viúva, sobre a vida simples, sobre ter aprendido desde cedo a ser responsável, a cuidar, a sustentar. Contou sobre o trabalho no hospital, sobre os anos de limpeza de corredores e banheiros, sobre a invisibilidade que a acompanhava. Gabriel ouvia atentamente sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse que achava ela incrível, que havia uma força nela que ele admirava profundamente. Letícia corou sem saber como reagir ao elogio. Gabriel adormeceu logo depois, tranquilo, sereno, mas Letícia ficou acordada, pensando em tudo que tinha acontecido. Havia uma conexão se formando entre eles, algo que ia além do combinado, além do profissional. E isso a assustava, porque ela sabia que conexões assim eram perigosas. Criavam expectativas, vulnerabilidades, possibilidades de dor. Nas semanas seguintes, a convivência entre eles se intensificou. Gabriel começou a convidar Letícia para jantar com ele, para assistir filmes na sala de cinema da mansão, para caminhar pelo jardim ao final da tarde. Henrique e Conceição observavam tudo com olhares curiosos, mas nada diziam. Era evidente que algo estava mudando, mas ninguém sabia exatamente o quê. Letícia tentava manter distância emocional, mas estava ficando cada vez mais difícil. Gabriel era diferente do que ela tinha imaginado. Não era arrogante, não era frio. Era apenas um homem profundamente ferido, tentando se curar de traumas que carregava desde a infância. E ela, sem entender completamente como, estava se tornando parte essencial desse processo de cura. Uma noite, Gabriel teve uma crise mais forte. Acordou gritando, suando, com o corpo tremendo violentamente. Letícia tentou acalmá-lo, falando com voz suave, tocando levemente o braço dele. Mas ele estava preso no pesadelo, revivendo algo terrível.
Ela o abraçou. Foi instintivo, sem pensar. Apenas o puxou para perto e o segurou, sussurrando que estava tudo bem, que ele não estava sozinho. Gabriel se agarrou a ela como se estivesse se afogando. Chorou. Pela primeira vez desde que Letícia o conhecia, ele chorou. Soluços profundos, desesperados, de alguém que tinha guardado dor demais por tempo demais. Ela apenas segurou, deixando que ele liberasse tudo sem julgamento, sem constrangimento. Quando finalmente se acalmou, Gabriel se afastou, envergonhado. Pediu desculpas. Letícia disse que não era necessário, que estava tudo bem, que ele podia ser humano, vulnerável, real. Ele olhou para ela com uma gratidão tão profunda que Letícia sentiu o peito apertar. E naquele momento ela soube. Soube que não era mais apenas um trabalho, que ela se importava de verdade. Os dias que se seguiram foram mais leves. Gabriel parecia aliviado, como se um peso tivesse sido tirado de cima dele. Conversava mais, sorria mais, vivia mais. E Letícia, apesar de todos os alertas que gritavam dentro dela, permitiu-se relaxar também. Permitiu-se aproveitar aquela estranha amizade que estava se formando, mas ela ainda não tinha contado a ele sobre o passado, sobre a possibilidade de terem se conhecido quando crianças. Guardava aquele segredo como quem guarda uma bomba, sem saber quando ou se deveria detoná-la, porque revelar aquilo mudaria tudo, e ela não sabia se estava pronta para as consequências. A primavera chegou a São Paulo trazendo consigo uma mudança no ar da cidade. As manhãs eram mais claras, os jardins da mansão floresciam com cores vibrantes, e até o humor de Gabriel parecia refletir aquela renovação. Ele estava dormindo melhor do que nunca. 6, 7 horas seguidas algumas noites. Era um milagre para quem passou décadas acordado, preso num ciclo interminável de insônia e exaustão. Letícia observava essas mudanças com uma mistura de orgulho e apreensão. Orgulho porque, de alguma forma inexplicável, ela estava ajudando. Apreensão porque sabia que aquilo não poderia durar para sempre. Nada durava. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava imaginar sua vida sem aquela rotina estranha, sem aqueles momentos noturnos de silêncio compartilhado, sem a presença constante de Gabriel. Foi Henrique quem trouxe a notícia numa manhã de quinta-feira. Gabriel tinha contratado uma nova profissional para acompanhar seu caso. Uma psicóloga especializada em distúrbios do sono e traumas de infância. Doutora Mariana Figueiredo, formada nas melhores universidades, com anos de experiência tratando casos complexos. Ela viria à mansão 3 vezes por semana para sessões particulares e para monitorar o progresso de Gabriel. Letícia sentiu um aperto no peito ao ouvir a notícia, mas não disse nada. Era natural que Gabriel buscasse ajuda profissional. Ela nunca foi terapeuta, nunca teve qualificações para lidar com os problemas dele. Era apenas uma presença, um corpo humano dividindo o espaço. A psicóloga traria conhecimento técnico, métodos comprovados, estrutura científica. Era o certo a fazer. Mas havia algo na forma como Henrique falou que deixou Letícia inquieta. Uma hesitação sutil, um olhar que durou 1 segundo a mais. Como se ele soubesse de algo que ela não sabia, como se estivesse a avisando de um perigo iminente. Doutora Mariana chegou numa tarde de sexta-feira. Letícia estava no jardim, lendo um livro debaixo da sombra de uma jabuticabeira, quando ouviu o barulho do carro entrando pela garagem. Pela janela viu uma mulher elegante sair do veículo, carregando uma pasta de couro e usando um terno cinza impecável. Cabelos presos num coque, óculos discretos, postura ereta. Tudo nela gritava profissionalismo, competência, controle. Gabriel a recebeu pessoalmente na porta. Letícia observou de longe a forma como ele cumprimentou a psicóloga. Educado, respeitoso, mas havia uma rigidez ali que ela conhecia bem. Era a postura que Gabriel assumia quando estava desconfortável, quando estava se protegendo. A doutora Mariana sorriu, apertou a mão dele e foi conduzida para dentro da mansão. As sessões aconteciam no escritório de Gabriel, sempre com a porta fechada.
Letícia não tinha acesso ao que era discutido ali dentro, mas podia imaginar. Infância, traumas, a insônia crônica, os pesadelos. E provavelmente ela mesma era tema das conversas. Afinal, era impossível falar sobre o sono de Gabriel sem mencionar a pessoa que dormia ao lado dele todas as noites. Na primeira noite após a chegada da doutora Mariana, Gabriel estava diferente, mais quieto, mais pensativo. Letícia perguntou se estava tudo bem. Ele disse que sim, apenas cansado da sessão. Terapia era exaustivo, mexia com coisas que ele preferia manter enterradas. Mas ele sabia que era necessário. Precisava entender o que estava acontecendo com ele. Por que a presença de Letícia funcionava quando nada mais tinha funcionado? Letícia começou a leitura noturna, mas Gabriel a interrompeu. Perguntou se ela se importaria se ele fizesse algumas perguntas. A doutora Mariana tinha sugerido que ele investigasse mais sobre a dinâmica entre eles, sobre como Letícia se sentia em relação a tudo aquilo. Letícia concordou, embora estivesse tensa. Gabriel quis saber se ela achava estranho dormir ao lado dele. Se sentia algum tipo de desconforto, constrangimento, medo. Letícia foi honesta. Disse que no início, sim, tinha sido muito estranho, mas que com o tempo se acostumou, que não via mais como algo invasivo ou inadequado. Era apenas uma rotina, uma função. Ele perguntou se ela sentia algo por ele, algo além do profissional. Letícia hesitou. A pergunta era direta demais, desconfortável demais. Ela respondeu com cuidado. Disse que se importava com ele, como se importaria com qualquer pessoa que estivesse ajudando, que sentia satisfação em vê-lo melhorar, em saber que estava fazendo diferença, mas que sabia dos limites, das fronteiras que não deveriam ser cruzadas. Gabriel pareceu aceitar a resposta, mas havia algo no olhar dele que sugeria que ele não acreditava completamente. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível. Doutora Mariana se tornou uma presença constante na mansão. Chegava sempre no meio da tarde, ficava horas em sessão com Gabriel e, antes de ir embora, pedia para conversar brevemente com Letícia. Eram conversas aparentemente casuais, perguntas sobre como estava a rotina, se Gabriel tinha tido algum episódio noturno, se ele falava sobre as sessões. Letícia respondia educadamente, mas sentia que estava sendo avaliada. Cada palavra era pesada, cada expressão analisada. A doutora Mariana tinha um jeito de fazer perguntas que parecia inocente, mas que, na verdade, buscava algo específico. Letícia não confiava nela. Havia algo calculista naquela mulher, algo que ia além do profissionalismo. Foi durante uma dessas conversas que a doutora Mariana deixou escapar sua opinião. Disse que estava preocupada com o vínculo emocional que estava se formando entre Gabriel e Letícia, que a dependência dele em relação a ela poderia ser prejudicial a longo prazo, que Gabriel precisava aprender a dormir sozinho, a lidar com seus traumas de forma independente, sem muletas emocionais. Letícia sentiu a acusação implícita. Ela era a muleta. Ela era o problema. A doutora Mariana continuou, com um tom que tentava ser gentil, mas que soava condescendente. Disse que entendia que Letícia estava apenas fazendo seu trabalho, que não tinha intenções ruins, mas que às vezes as melhores intenções podiam causar danos, que Gabriel estava trocando uma prisão por outra, e que isso não era cura, era transferência de dependência. Letícia não respondeu. Apenas ouviu, com a mesma expressão serena que sempre mantinha. Mas por dentro, algo se revoltava. Quem era aquela mulher para julgar? Quem era ela para dizer o que era melhor para Gabriel? Ela não passava noites inteiras ao lado dele, não via o terror nos olhos dele quando acordava de um pesadelo, não sentia o corpo dele tremendo de medo e exaustão. A doutora Mariana via Gabriel apenas algumas horas por semana, em sessões controladas, artificiais. Letícia vivia aquela realidade todos os dias, mas ela não disse nada disso. Apenas agradeceu pelas observações e voltou para o próprio quarto. Aquela noite, quando foi dormir ao lado de Gabriel, havia uma tensão no ar. Ele percebeu. Perguntou se estava tudo bem. Letícia disse que sim, mas ele não se convenceu. Insistiu.
Ela finalmente contou sobre a conversa com a doutora Mariana, sobre as preocupações dela em relação ao vínculo entre eles. Gabriel ficou sério. Disse que a doutora tinha mencionado isso nas sessões também, que ela acreditava que Gabriel estava criando uma dependência emocional pouco saudável, que ele precisava se desapegar, aprender a ser autossuficiente. Gabriel disse que entendia o ponto de vista dela, que fazia sentido do ponto de vista técnico, mas que havia algo que a doutora não entendia. Havia algo único na presença de Letícia, algo que ia além da lógica, da ciência. Letícia ouviu em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Gabriel continuou. Disse que pela primeira vez na vida, ele se sentia completo, inteiro. Não era apenas o sono. Era a sensação de não estar mais sozinho no mundo, de ter alguém que o via realmente, sem máscaras, sem pretensões. E ele não queria abrir mão disso. Não importava o que a psicóloga dissesse. Mas Letícia sabia que as palavras da doutora Mariana tinham plantado uma semente de dúvida. E sementes assim cresciam, mesmo quando tentávamos ignorá-las. Ela própria começou a questionar. E se a psicóloga estivesse certa? E se ela estava atrapalhando mais do que ajudando? E se Gabriel nunca aprendesse a dormir sozinho porque ela estava ali, servindo de escudo contra a realidade? As noites seguintes foram diferentes. Letícia se pegou ficando mais distante, menos presente emocionalmente. Lia de forma mecânica, sem a calidez de antes. Evitava olhar para Gabriel, evitava conversas profundas. Ele percebia, mas não sabia o que fazer. Perguntava se tinha feito algo errado, se ela estava chateada. Letícia negava, mas era mentira. Ela estava confusa, perdida, sem saber qual era o caminho certo. Foi Dona Amélia quem, sem saber, trouxe clareza. Letícia tinha ido visitá-la num domingo, e enquanto tomavam café na pequena cozinha do apartamento, a mãe notou que algo estava errado. Conhecia a filha bem demais para ser enganada. Perguntou o que estava acontecendo. Letícia, cansada de guardar tudo para si, contou. Contou sobre Gabriel, sobre a insônia dele, sobre o trabalho estranho de dormir ao lado dele, sobre a psicóloga que dizia que ela estava fazendo mal. Dona Amélia ouviu tudo sem interromper. Quando Letícia terminou, a mãe pegou a mão dela e disse algo simples, mas profundo. Disse que a vida toda ela tinha ensinado Letícia a cuidar dos outros, a ser útil, a se colocar em segundo plano. Mas que havia uma diferença entre cuidar e se perder. Que Letícia precisava se perguntar o que ela própria queria, o que ela sentia, independente do que era certo ou errado aos olhos dos outros. Letícia voltou para a mansão naquela noite com a cabeça mais leve. A conversa com a mãe tinha ajudado, mas ainda havia dúvidas. E essas dúvidas se intensificaram quando, ao entrar no quarto de Gabriel para a rotina noturna, encontrou a doutora Mariana ali sentada numa poltrona com um bloco de notas nas mãos. Gabriel explicou que a doutora tinha pedido para observar uma noite, para entender melhor a dinâmica entre eles. Letícia sentiu-se invadida, exposta. Aquilo era íntimo, privado. Não era algo para ser observado, analisado, julgado, mas o que ela poderia dizer? Era o trabalho dela. Era a psicóloga fazendo o trabalho dela. Letícia concordou, embora cada fibra do seu corpo gritasse para recusar. A noite foi horrível. Letícia sentia o olhar da doutora Mariana sobre ela a cada movimento. Quando pegou o livro para ler, quando ajustou o travesseiro quando se deitou. Tudo estava sendo observado, anotado, interpretado. Gabriel também estava desconfortável, não conseguiu relaxar, não conseguiu dormir. Ficou rígido a noite toda, claramente consciente da presença da terceira pessoa no quarto. Quando o dia amanheceu, a doutora Mariana fez suas anotações finais e saiu do quarto sem dizer nada. Letícia e Gabriel ficaram ali, exaustos, frustrados. Ele se desculpou. Disse que não imaginava que seria tão invasivo, que não deveria ter concordado. Letícia disse que estava tudo bem, mas não estava. Aquela noite tinha quebrado algo. A confiança, a segurança, a intimidade que eles tinham construído. Dias. Depois a doutora Mariana pediu uma reunião. Estavam presentes Gabriel, Henrique e Letícia. A psicóloga foi direta.
Disse que, após observação e análise, sua recomendação profissional era que Letícia se afastasse gradualmente, que Gabriel precisava aprender a dormir sozinho, que a presença dela estava impedindo o verdadeiro processo de cura, que o que estava acontecendo não era saudável, não era sustentável. Gabriel protestou. Disse que estava dormindo melhor do que nunca, que não via problema algum. A doutora foi firme. Explicou que o fato dele estar dormindo melhor não significava que estava curado, que ele estava apenas transferindo a dependência que tinha da ideia de nunca estar sozinho para uma pessoa real. E que se essa pessoa saísse da vida dele de repente, o colapso seria ainda pior. Letícia ouviu tudo em silêncio. Parte dela sabia que a psicóloga tinha razão. Outra parte se revoltava contra aquelas palavras. Henrique tentou mediar, dizendo que talvez fosse melhor fazer uma redução gradual, não um corte abrupto. A doutora concordou. Sugeriu que Letícia começasse a passar algumas noites fora, deixando Gabriel tentar dormir sozinho. Que aumentassem progressivamente os intervalos até que ele estivesse completamente independente. Gabriel olhou para Letícia, buscando alguma reação. Ela manteve a expressão neutra, mas por dentro estava desmoronando. Sabia que aquilo ia acontecer em algum momento. Sabia que não poderia ficar ali para sempre. Mas ouvir em voz alta, de forma tão clínica, tão definitiva, doía de uma forma que ela não esperava. Naquela noite, quando foram dormir, o silêncio era pesado. Gabriel não pediu para ela ler. Apenas se deitou e ficou olhando para o teto. Letícia fez o mesmo. Ficaram ali, lado a lado, mas incrivelmente distantes, até que Gabriel, com a voz embargada, disse que não queria que ela fosse embora, que sabia que era egoísta, que sabia que a doutora provavelmente estava certa, mas que ele não estava pronto para perdê-la. Letícia virou-se para ele. Pela primeira vez, deixou que as barreiras caíssem. Disse que também não queria ir, que aqueles meses tinham sido os mais estranhos, mas também os mais significativos da sua vida. Que ela tinha encontrado ali algo que nem sabia que estava procurando, mas que talvez a doutora estivesse certa. Talvez ela estivesse sendo egoísta em ficar, em permitir que aquela dependência continuasse. Gabriel segurou a mão dela. Foi a primeira vez que se tocaram além dos momentos de crise. A mão dele era quente, firme. Ele disse que não se importava com o que era certo ou errado, que pela primeira vez na vida ele não se sentia quebrado, não se sentia sozinho, e que se isso era dependência, então ele aceitava. Porque viver sem aquilo, viver sem ela, parecia pior do que qualquer coisa que a psicóloga pudesse alertar. Letícia não soube o que responder. Havia uma intensidade naquele momento que a assustava, porque ela sabia o que aquilo significava, sabia o que estava acontecendo entre eles. Não era mais sobre trabalho, sobre sono, sobre terapia. Era sobre algo muito mais profundo, muito mais perigoso. Ela retirou a mão gentilmente. Disse que eles precisavam pensar com clareza, sem emoção. Que decisões tomadas no meio da noite, no calor do momento, raramente eram as melhores. Gabriel concordou, mas o olhar dele dizia outra coisa. Dizia que ele já tinha tomado sua decisão, e que nada que a psicóloga ou qualquer outra pessoa dissesse ia mudar isso. Os dias seguintes foram tensos. A doutora Mariana intensificou as sessões, chegando a ir à mansão todos os dias. Gabriel ficava cada vez mais fechado, mais irritado. Henrique comentou com Letícia que nunca tinha visto o patrão tão rebelde, tão resistente a conselhos. Era como se algo nele tivesse acordado, uma força que estava adormecida há anos. Letícia, por sua vez, se retraía cada vez mais. Passava os dias no jardim, lendo, pensando, tentando encontrar respostas. Visitou a mãe novamente e dessa vez fez a pergunta que vinha evitando. Perguntou se Dona Amélia se lembrava do menino da mansão onde trabalhou, se lembrava se Letícia tinha brincado com ele. Amélia ficou surpresa com a pergunta. Disse que sim, que Letícia passava horas naquela cozinha, brincando com o filho dos patrões enquanto ela trabalhava, que os dois eram inseparáveis, que o menino ficava menos triste quando Letícia estava por perto. Mas que tudo mudou depois do acidente dos pais dele. Amélia foi dispensada,
junto com quase todos os funcionários, e nunca mais voltou lá. Letícia perguntou por que nunca tinha contado isso antes. Amélia suspirou. Disse que eram tempos difíceis, que preferia não reviver aquelas memórias, que depois que saíram daquela casa, a vida foi dura por muitos anos, e que Letícia era muito pequena, não se lembrava de nada mesmo. Não fazia sentido trazer de volta algo que já estava enterrado. Mas não estava enterrado. Estava ali, vivo, pulsante, conectando-os de formas que nenhum deles entendia completamente. Letícia voltou para a mansão com um peso no peito. Precisava contar a Gabriel. Precisava revelar que aquilo não era um encontro aleatório, que havia uma história compartilhada. Um passado que explicava, pelo menos em parte, por que a presença dela funcionava. Mas quando chegou, encontrou a mansão em alvoroço. Henrique estava visivelmente preocupado. A doutora Mariana tinha acabado de sair de uma sessão particularmente difícil com Gabriel. Ele tinha explodido, gritado, dito coisas que normalmente guardava para si. Tinha acusado a psicóloga de tentar destruir a única coisa boa que tinha na vida, de não entender nada sobre ele, sobre seus traumas, sobre o que ele precisava. A doutora Mariana tinha ficado impassível. Disse que aquilo era esperado, que era parte do processo, que Gabriel estava em negação, criando uma fantasia em torno de Letícia, transformando-a em algo que ela não era, uma salvadora, uma cura mágica, e que quanto mais ele resistisse à realidade, mais difícil seria a eventual separação. Letícia subiu até o quarto dela e ficou ali sentada na cama sem saber o que fazer. Estava presa entre o que a razão dizia e o que o coração sentia, entre o que era profissionalmente correto e o que era humanamente verdadeiro. E não havia resposta fácil, não havia caminho claro, apenas escolhas difíceis e consequências incertas. Letícia tomou a decisão sozinha, sem consultar ninguém. Naquela mesma noite, depois de conversar com Henrique sobre os horários de Gabriel, ela simplesmente não apareceu no quarto na hora de sempre. Ficou trancada no próprio quarto, sentada na cama, ouvindo os sons da mansão, esperando. Sabia que Gabriel perceberia, sabia que ele viria procurá-la. Mas precisava fazer aquilo. Precisava testar se a doutora Mariana estava certa, se Gabriel conseguiria dormir sozinho, se toda aquela dependência era real ou apenas uma muleta psicológica que poderia ser removida. Passou das 10, passou das 11. Letícia ouvia os passos de Gabriel pelos corredores, a porta do quarto dele abrindo e fechando, o som abafado de vozes. Henrique provavelmente estava tentando acalmá-lo, explicando que talvez Letícia só precisasse de um tempo, que ela voltaria. Mas ela não voltou. À 1 da manhã, alguém bateu na porta. Era Gabriel. A voz dele vinha do outro lado, baixa, controlada, mas carregada de algo que Letícia reconhecia como desespero contido. Ele perguntou se ela estava bem, se tinha acontecido algo. Letícia respondeu que estava tudo bem, apenas cansada, precisando dormir sozinha. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse que entendia, que respeitava, mas que, por favor, se ela precisasse de qualquer coisa, era só chamar. Ela ouviu os passos dele se afastando pelo corredor. Letícia não dormiu. Ficou acordada a noite inteira, olhando para o teto, imaginando Gabriel no quarto dele, sozinho, tentando dormir. Será que ele estava conseguindo? Será que a presença dela era realmente tão essencial quanto ele dizia? Ou será que era apenas psicológico, e agora que ela não estava ali, ele descobriria que era capaz de dormir sozinho? Quando o sol nasceu, Letícia se arrumou e desceu para a cozinha. Conceição estava preparando café e a olhou com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. Não disse nada, mas Letícia sabia que toda a casa estava a par da situação. Mansões assim não tinham segredos. Tudo era observado, comentado, especulado. Henrique apareceu pouco depois, com olheiras profundas e uma expressão cansada. Disse que Gabriel não tinha dormido nem um minuto, que tinha passado a noite inteira acordado, andando pelo quarto, olhando pela janela, incapaz de relaxar, que, pela manhã, tinha tido uma crise de ansiedade forte, precisando de medicação para se acalmar. Henrique não estava acusando Letícia,
mas havia uma tristeza no olhar dele, uma espécie de resignação. Como se ele soubesse que tudo estava desmoronando e não havia nada que pudesse fazer. Letícia sentiu a culpa apertar o peito, mas se manteve firme. Era necessário. Precisava saber se Gabriel conseguiria sobreviver sem ela. Precisava saber se aquilo era dependência ou algo mais profundo. Passou o dia evitando encontrar com ele, ficando no jardim, caminhando pelos fundos da propriedade. Quando o final da tarde chegou, viu pela janela a doutora Mariana chegando para mais uma sessão. A psicóloga ficou quase 3 horas com Gabriel. Quando saiu, pediu para falar com Letícia. Sentaram-se na sala de estar, e a doutora, pela primeira vez, pareceu menos clínica, mais humana. Disse que Gabriel tinha contado tudo, sobre Letícia não ter aparecido na noite anterior, sobre a insônia que voltou com força total, sobre o terror que ele sentiu ao estar sozinho novamente. A doutora Mariana suspirou. Disse que, após muito pensar e após observar a reação de Gabriel, ela precisava revisar sua avaliação. Que sim, havia dependência, mas que talvez essa dependência fosse necessária, pelo menos por enquanto. Que forçar uma separação abrupta poderia causar mais danos do que benefícios, que às vezes a cura não vinha da independência forçada, mas de conexões genuínas que permitiam que a pessoa se sentisse segura o suficiente para começar a se curar. Letícia ouviu surpresa. A doutora continuou. Disse que tinha conversado longamente com Gabriel sobre o que ele sentia por Letícia, sobre o que aquela presença significava para ele, e que ele tinha sido brutalmente honesto. Tinha admitido que não era apenas sobre o sono. Era sobre ter encontrado alguém que o via além da riqueza, além do sobrenome, além da imagem que o mundo tinha dele. Era sobre ter encontrado paz em outra pessoa, algo que ele nunca tinha experimentado. A doutora Mariana olhou diretamente nos olhos de Letícia e perguntou o que ela sentia. Letícia hesitou. Era difícil colocar em palavras algo que ela mesma não entendia completamente, mas tentou. Disse que se importava com Gabriel, que os meses ali tinham mudado algo nela também, que ela tinha descoberto que podia ser importante para alguém, que podia fazer diferença, que tinha valor além do trabalho braçal que sempre definiu. Sua vida. A psicóloga acenou compreensiva. Disse que aquilo era profundo, significativo e que merecia ser explorado, não negado, mas que precisava ser feito com cuidado, com consciência, com honestidade mútua, que eles não podiam continuar fingindo que aquilo era apenas um arranjo profissional, quando claramente tinha se tornado algo mais. Naquela noite, Letícia voltou ao quarto de Gabriel. Ele estava sentado na cama, com a expressão exausta de quem não dormiu em dias. Quando a viu entrar, algo no rosto dele se suavizou. Alívio, gratidão, esperança. Letícia sentou-se ao lado dele e, pela primeira vez, foi ela quem começou a conversa. Disse que precisavam conversar sobre tudo, sobre o que estava acontecendo entre eles, sobre o que aquilo significava. Gabriel concordou, e então, com uma vulnerabilidade que deixava Letícia sem ar, ele contou sobre a infância, sobre como, depois que os pais se foram, ele ficou sozinho naquela mansão enorme por dias. Os adultos estavam ocupados com assuntos jurídicos, com hospitais, com funerais. Ninguém pensou no menino de 6 anos trancado num quarto, no escuro, chamando por alguém que nunca vinha. Ele passou 3 noites sozinho, aterrorizado, sem entender o que estava acontecendo, porque ninguém o buscava. Quando finalmente o encontraram, ele estava em estado de choque. Não falava, não comia, não reagia. Levou meses de terapia para que ele voltasse a funcionar minimamente. Mas a insônia nunca foi embora. A cada noite, quando as luzes se apagavam, o corpo dele se lembrava daquele terror. A escuridão, a solidão, o abandono. E não importava quantos anos passassem, não importava quanta terapia fizesse, aquele medo estava gravado na alma dele. Até que Letícia apareceu. De alguma forma inexplicável, a presença dela acalmava aquele medo. Não eliminava completamente, mas tornava suportável. Era como se o corpo dele reconhecesse, em algum nível profundo e instintivo, que ele não estava mais sozinho,
que havia alguém ali, real, presente, que não ia abandoná-lo no escuro. Letícia ouviu tudo com o coração apertado, e então soube que era a hora. Não podia mais guardar o segredo. Contou sobre o diário que tinha encontrado, sobre as menções à menina da cozinha. Contou sobre a conversa com a mãe, sobre ter descoberto que ela tinha trabalhado naquela mansão, que Letícia tinha passado parte da infância ali, brincando com Gabriel. Gabriel ficou paralisado, processando a informação, tentando acessar memórias que estavam enterradas sob camadas de trauma. Letícia viu o momento exato em que algo clicou. Os olhos dele se arregalaram, a respiração acelerou. Ele se levantou da cama e foi até o armário, procurando algo freneticamente. Voltou com uma caixa velha, cheia de fotografias antigas. Começou a mostrar as fotos para Letícia. Ela criança na cozinha, com um avental grande demais. Ela e Gabriel sentados no chão, cercados de brinquedos. Ela rindo, ele sorrindo timidamente ao lado dela. A mãe de Letícia, ao fundo, trabalhando no fogão. Eram memórias cristalizadas, provas de um passado que nenhum dos dois lembrava conscientemente, mas que estava ali, real, inegável. Gabriel sentou-se novamente com as mãos tremendo. Disse que sempre teve uma sensação estranha em relação a Letícia, desde o primeiro dia. Como se a conhecesse, como se houvesse algo familiar nela. Mas nunca conseguiu identificar o que era. Agora tudo fazia sentido. Ela não era uma estranha. Era a menina que tinha trazido luz para a infância solitária dele. Era a presença que, mesmo inconscientemente, ele tinha buscado a vida inteira. Letícia também estava emocionada. Olhava para aquelas fotos e, embora não tivesse memórias conscientes, sentia algo. Uma conexão que transcendia a lógica, que estava além da compreensão racional. Era como se suas almas se reconhecessem, mesmo quando suas mentes tinham esquecido. Gabriel pegou a mão dela e disse que agora entendia por que a doutora Mariana tinha ficado preocupada. Porque aquilo não era apenas dependência psicológica. Era um reencontro. Era o destino ou o acaso, ou qualquer força misteriosa que rege o universo, trazendo-os de volta um para o outro. E ele não queria lutar contra isso. Não queria mais fingir que aquilo era apenas profissional, apenas terapêutico. Ele queria honestidade, queria verdade. Letícia sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Não era de chorar, nunca foi, mas naquele momento era impossível conter. Gabriel também chorava. Dois adultos feridos pela vida de formas diferentes, encontrando cura um no outro. Não era o tipo de história que fazia sentido no papel. Não era o tipo de conexão que os livros de psicologia explicavam. Mas era real. Era deles. Eles não dormiram naquela noite. Passaram horas conversando, relembrando detalhes das fotos, tentando reconstruir memórias fragmentadas. Gabriel mostrou o diário e Letícia leu cada palavra escrita pela versão criança dele, sentindo o coração apertar a cada menção a ela. Havia uma inocência naquelas páginas, um amor puro de criança por uma amiga que iluminava seus dias. Quando o sol começou a nascer, eles ainda estavam acordados. Gabriel olhou para Letícia e disse que não sabia como agradecer. Por ter voltado para a vida dele, por ter trazido paz, por ter revelado aquele passado compartilhado. Letícia disse que não era necessário agradecer, que ela também estava grata por ter encontrado um propósito, por ter descoberto que sua existência importava de formas que ela nunca tinha imaginado. Os dias seguintes foram diferentes. Havia uma leveza no ar da mansão que não existia antes. Gabriel sorria mais, conversava mais com os funcionários, parecia mais presente. A doutora Mariana notou a mudança e, numa das sessões, pediu para falar com Letícia novamente. Dessa vez, não havia julgamento no olhar dela, apenas curiosidade profissional. Letícia contou sobre o passado compartilhado, sobre as fotos, sobre o reencontro emocional que tinham vivido. A doutora Mariana ouviu atentamente e, no final, admitiu que aquilo mudava tudo, que havia uma base emocional sólida para o vínculo entre eles, algo que ia além do que ela tinha presumido inicialmente. Disse que ainda havia trabalho a ser feito, traumas a serem processados,
mas que talvez Letícia fosse exatamente o que Gabriel precisava para enfrentar esses traumas. Gabriel começou a fazer mudanças na vida dele. Recontratou funcionários que tinha dispensado anos atrás, humanizou a forma como conduzia os negócios, começou a se envolver em projetos sociais. Letícia o incentivava, sugeria ideias, acompanhava reuniões quando ele pedia. Ela própria começou a estudar, matriculou-se num curso online de gestão social, queria aprender a fazer mais, a ajudar de formas mais estruturadas. Dona Amélia estava visivelmente melhor. A saúde tinha estabilizado, os tratamentos estavam funcionando e ela estava mais animada, mais esperançosa. Quando Letícia contou para ela sobre Gabriel, sobre o reencontro, sobre o que estava acontecendo entre eles, Amélia chorou. Disse que sempre soube que havia algo especial naquele menino, que ele era diferente das crianças ricas que ela conhecia, que ele tinha um coração bom, apenas machucado demais pela vida. Amélia fez Letícia prometer que teria cuidado, que não se perderia naquela história, que não se esqueceria de quem era. Letícia prometeu, mas no fundo sabia que já era tarde. Ela já estava completamente envolvida, já tinha entregado o coração a uma situação que era, ao mesmo tempo, a coisa mais natural e a mais improvável do mundo. Foi numa tarde de sábado que Gabriel pediu para Letícia acompanhá-lo a algum lugar. Não disse onde, apenas pediu que confiasse. Eles saíram da mansão num carro simples, sem motorista, apenas os dois. Gabriel dirigiu por quase 1 hora até chegarem a um cemitério afastado, tranquilo, cercado por árvores antigas. Ele estacionou e a conduziu por entre os túmulos até pararem diante de 2 lápides de mármore branco. Os pais dele. Gabriel ficou ali, em silêncio, olhando para os nomes gravados na pedra. Letícia ficou ao lado dele, esperando. Finalmente Gabriel falou. Disse que não ia ali há anos, que tinha parado de visitar porque era doloroso demais, porque trazia de volta todas as lembranças ruins, todo o abandono, todo o medo. Mas agora ele queria apresentar Letícia para eles. Queria que soubessem, onde quer que estivessem, que ele tinha encontrado paz, que a menina que costumava brincar com ele na cozinha tinha voltado, já adulta, e tinha realizado algo que eles jamais conseguiram fazer em vida. Tinha ensinado Gabriel a dormir sem medo, a viver sem terror, a confiar em outra pessoa. Letícia sentiu as lágrimas voltarem. Gabriel a puxou para perto, abraçando-a pela primeira vez de forma consciente, intencional. Não era mais um abraço de desespero em meio a um pesadelo. Era um abraço de gratidão, de conexão, de algo que estava crescendo entre eles e que nenhum dos dois sabia ainda como nomear. Ficaram ali por um longo tempo, abraçados diante das lápides, 2 sobreviventes de vidas difíceis, encontrando conforto um no outro. Quando finalmente voltaram para o carro, havia uma sensação de fechamento, de ciclo completado. Gabriel tinha enfrentado seus fantasmas, tinha voltado ao lugar que evitava há anos, e tinha feito isso porque Letícia estava ao lado dele. No caminho de volta, Gabriel foi honesto, disse que sabia que aquilo que estava sentindo por ela ia além de gratidão, além de amizade, que ele tinha se apaixonado. Não era algo que ele tinha planejado, não era algo que tinha controle. Simplesmente aconteceu, e ele precisava que ela soubesse, porque não queria mais mentiras, não queria mais máscaras entre eles. Letícia ouviu em silêncio, o coração batendo forte. Quando Gabriel terminou de falar, ela respondeu com a mesma honestidade. Disse que também sentia algo profundo por ele, que tinha tentado ignorar, tinha tentado racionalizar como parte do trabalho, mas que era impossível negar. Ela também tinha se apaixonado, mas havia medo. Medo de que aquilo fosse intenso demais, rápido demais, frágil demais. Medo de que quando a novidade passasse, quando a realidade batesse, tudo desmoronasse. Gabriel entendeu. Disse que também tinha medo, mas que preferia arriscar e se machucar do que viver o resto da vida se perguntando o que poderia ter sido. Eles chegaram à mansão quando o sol já estava se pondo. Henrique os recebeu com um sorriso discreto, como se soubesse de algo que eles mesmos estavam apenas começando a entender. Conceição preparou um jantar especial sem que ninguém pedisse.
A mansão inteira parecia celebrar algo silencioso, algo que estava no ar, palpável, mas não dito. Naquela noite, quando foram para o quarto, tudo era diferente. Não era mais um ritual terapêutico, não era mais uma função profissional. Era dois adultos que se importavam um com o outro, escolhendo estar juntos, escolhendo compartilhar a vulnerabilidade do sono. Gabriel pediu que ela lesse como sempre fazia. Letícia pegou um livro e começou, a voz suave enchendo o quarto. Mas dessa vez, quando Gabriel adormeceu, Letícia também dormiu. Pela primeira vez desde que tinha começado aquele trabalho, ela conseguiu relaxar completamente, sentindo-se segura, sentindo-se em casa. E quando acordaram, horas depois, ainda era noite. Gabriel a encontrou acordada olhando para ele. Sorriram um para o outro, sem precisar de palavras. Os dias que se seguiram foram um período de descobertas. Eles conversavam sobre tudo, sobre sonhos, medos, planos para o futuro. Gabriel falava sobre querer transformar a empresa em algo mais humano, mais focado em impacto social. Letícia falava sobre querer trabalhar com pessoas que, como ela, vinham de lugares difíceis e precisavam de oportunidades. A doutora Mariana continuava as sessões, mas agora era mais como consultora do que terapeuta. Ajudava Gabriel a processar traumas, a entender padrões, mas não interferia na relação dele com Letícia. Tinha percebido que aquilo era maior do que sua capacidade de controlar ou direcionar. Era algo que precisava seguir seu próprio curso. Dona Amélia recebeu um convite para jantar na mansão. Foi um momento emocionante. Gabriel a tratou com um respeito e carinho que deixaram a senhora emocionada. Conversaram sobre o passado, sobre a época em que Amélia trabalhava ali, sobre os momentos felizes antes da tragédia. Amélia disse que sempre se arrependeu de ter saído, de ter deixado aquele menino sozinho. Gabriel disse que entendia que ninguém tinha culpa, que a vida apenas acontece. No final da noite, Amélia chamou Letícia em particular. Disse que aprovava, que via algo genuíno entre ela e Gabriel. Que não era apenas dinheiro, não era apenas gratidão. Era conexão real. Mas alertou a filha para não se perder, para não esquecer quem era. Letícia prometeu que não esqueceria, que era impossível esquecer, com a mãe sempre ali para lembrá-la de onde tinha vindo, do que tinha enfrentado para chegar até ali. As semanas se transformaram em meses, e a relação entre Gabriel e Letícia se aprofundava. Mas também enfrentavam desafios. Havia momentos em que Gabriel voltava a ter crises, momentos em que o passado o alcançava de forma brutal. Letícia aprendeu a lidar com isso, a estar presente sem sufocar, a apoiar sem resolver tudo por ele. Ela própria começou a fazer terapia, indicada pela doutora Mariana. Precisava processar suas próprias questões, entender seus próprios traumas. A vida de pobreza e a responsabilidade precoce, o sentimento de nunca ser suficiente. Tudo isso precisava ser trabalhado para que ela pudesse estar numa relação de igual para igual, não como salvadora ou dependente, mas como parceira. Gabriel criou uma fundação focada em saúde mental e distúrbios do sono. Contratou profissionais, abriu centros de atendimento gratuito, financiou pesquisas. Letícia se tornou diretora de projetos sociais, trabalhando com comunidades carentes, oferecendo oportunidades de emprego, educação, apoio. Juntos, estavam transformando dor em propósito, trauma em ação. Mas ainda havia uma pergunta não respondida pairando no ar. O que eram eles um para o outro? Namorados? Parceiros? Companheiros? Os rótulos pareciam insuficientes para descrever o que tinham. Era algo único, construído sobre bases improváveis, mas sólido de formas que poucos relacionamentos conseguiam ser. O inverno chegou a São Paulo com sua característica imprevisibilidade. Dias frios seguidos de tardes quentes, manhãs de neblina densa que cobriam a cidade inteira. Na mansão, as lareiras estavam sempre acesas, enchendo os cômodos de um calor acolhedor que contrastava com o clima lá fora. Letícia e Gabriel tinham encontrado uma rotina que funcionava, um equilíbrio delicado entre proximidade e espaço, entre apoio mútuo e independência. Mas nem tudo eram flores. Havia dias difíceis, dias em que Gabriel acordava com a sensação de estar afundando,
em que os traumas voltavam com força total e ele precisava de horas para se estabilizar. Nesses momentos, Letícia aprendeu a não tentar consertar, não tentar resolver. Apenas ficava presente, oferecendo um abraço quando ele precisava, silêncio quando ele pedia, conversa quando ele buscava. A fundação que Gabriel havia criado estava crescendo rapidamente. 3 centros de atendimento já estavam funcionando em diferentes bairros de São Paulo, oferecendo tratamento gratuito para pessoas com distúrbios do sono, ansiedade e traumas. Centenas de pessoas eram atendidas mensalmente, muitas delas com histórias tão difíceis quanto a de Gabriel. Ver aquelas pessoas encontrando ajuda, encontrando esperança, dava um sentido novo à vida dele. Letícia estava realizando um trabalho que jamais imaginou ser capaz. Coordenava equipes, desenvolvia projetos, visitava comunidades, conversava com famílias, descobriu que tinha uma habilidade natural para entender as pessoas, para enxergar o que elas realmente precisavam além do que diziam. Era como se toda aquela vida de invisibilidade tivesse aguçado sua capacidade de observação, de empatia, de conexão genuína. Dona Amélia estava radiante. A saúde tinha melhorado tanto que os médicos ficaram surpresos. O tratamento adequado, a alimentação balanceada, o acompanhamento constante, tudo tinha contribuído. Mas Amélia dizia que o que realmente a curou foi ver a filha feliz. Ver Letícia sorrindo de verdade, vivendo de verdade, sendo valorizada de verdade. Era tudo o que uma mãe poderia desejar. Foi numa manhã de julho que algo inesperado aconteceu. Gabriel recebeu uma ligação de um advogado informando que os antigos tutores que tinham cuidado dele, após a perda dos pais, estavam tentando entrar em contato. Eram primos distantes dos pais dele, que tinham assumido a responsabilidade legal quando ele era criança, mas que nunca tinham sido presentes emocionalmente. Tinham cuidado dos aspectos práticos, da herança, dos negócios, mas tinham falhado completamente em cuidar do menino traumatizado. Gabriel não falava com eles há anos. Tinha se afastado assim que completou 18 anos e assumiu o controle da própria vida. Mas agora eles queriam se encontrar. Diziam ter algo importante para falar. Gabriel estava relutante. Letícia perguntou o que ele queria fazer. Ele disse que não sabia, que parte dele queria simplesmente ignorar, mas outra parte sentia que talvez fosse importante ouvir o que tinham a dizer. Letícia sugeriu que ele marcasse o encontro, mas que ela estaria junto se ele quisesse. Gabriel aceitou. 2 dias depois, um casal de meia-idade chegou à mansão. Pareciam desconfortáveis, como se estivessem pisando em território estrangeiro. Gabriel os recebeu na sala de estar, com Letícia ao seu lado. Henrique serviu café e se retirou discretamente. O silêncio era constrangedor. Finalmente, a mulher, Beatriz, começou a falar. Disse que eles tinham vindo para pedir desculpas, que tinham falhado miseravelmente com Gabriel, que tinham sido frios, distantes, focados apenas nos aspectos legais e financeiros, enquanto ignoravam completamente o sofrimento emocional dele. Que carregavam essa culpa há anos e que precisavam que ele soubesse que se arrependiam profundamente. O homem, Roberto, continuou. Disse que na época eles eram jovens, assustados, sem saber como lidar com uma criança traumatizada. Que tinham perdido os próprios primos, que estavam lidando com o luto, com as pressões da família, com a responsabilidade súbita de cuidar de um menino que mal conheciam, mas que isso não justificava, não desculpava o abandono emocional que Gabriel sofreu. Gabriel ouviu tudo em silêncio, a mandíbula tensa, as mãos cerradas. Letícia segurou uma das mãos dele, dando apoio silencioso. Quando os tutores terminaram, Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Depois, com a voz controlada, mas carregada de emoção, falou sobre os 3 dias que passou sozinho após a perda dos pais. Sobre o medo, a confusão, o abandono. Sobre como aquilo tinha marcado sua vida inteira. Tinha criado traumas que ele ainda estava lutando para superar. Beatriz começou a chorar. Roberto baixou a cabeça, visivelmente abalado. Gabriel continuou. Disse que durante anos sentiu raiva deles, ressentimento profundo.
mas que recentemente tinha aprendido algo importante, que guardar raiva apenas prolongava o sofrimento, que o perdão era mais para quem perdoava do que para quem era perdoado, e que ele escolhia perdoar não porque eles mereciam, mas porque ele merecia paz. Os tutores ficaram visivelmente emocionados. Beatriz disse que não esperavam perdão, apenas queriam que Gabriel soubesse a verdade, que eles tinham errado profundamente e que viviam com isso todos os dias. Roberto disse que ficaram sabendo do trabalho incrível que Gabriel estava fazendo com a fundação, ajudando pessoas com traumas, e que isso mostrava a força dele, a capacidade de transformar dor em algo positivo. O encontro terminou de forma mais leve do que tinha começado. Não era reconciliação completa, não era esquecimento do passado, mas era um passo em direção ao fechamento, à aceitação, à possibilidade de seguir em frente sem o peso do rancor. Quando os tutores saíram, Gabriel desabou no sofá, exausto emocionalmente. Letícia sentou-se ao lado dele, apenas estando presente. Gabriel olhou para ela e disse que não teria conseguido fazer aquilo sozinho, que a presença dela lhe dava uma força que ele não sabia que possuía. Letícia sorriu. Disse que ele sempre teve essa força, apenas precisava de alguém para lembrá-lo disso. Ficaram ali, abraçados, enquanto o sol da tarde entrava pelas janelas amplas. Naquela noite, Gabriel teve um sonho diferente. Não era um pesadelo, não era terror ou abandono. Era uma memória real transformada em sonho. Ele, criança, brincando na cozinha com uma menina de cabelos escuros e sorriso largo. Os dois rindo, construindo torres com blocos de madeira, comendo biscoitos recém-saídos do forno. A mãe da menina ao fundo cantarolando enquanto trabalhava. Era paz, era segurança, era alegria pura. Quando acordou, Letícia estava acordada, olhando para ele. Gabriel contou o sonho, a voz carregada de emoção. Era a primeira vez que sonhava com algo bom relacionado à infância. Pela primeira vez, a lembrança não vinha acompanhada de dor, mas de gratidão. Gratidão por ter tido aqueles momentos, mesmo que breves, mesmo que interrompidos pela tragédia. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas. Gabriel decidiu vender parte dos negócios que tinha herdado e que não faziam sentido para ele. Ficou apenas com o que realmente importava, com o que permitia que ele vivesse bem, mas sem a pressão constante de administrar um império. Usou o dinheiro da venda para expandir a fundação, para criar mais centros, para financiar mais pesquisas, para ajudar mais pessoas. Letícia se matriculou numa faculdade de psicologia. Queria entender melhor os processos mentais, queria ter ferramentas mais sólidas para o trabalho que fazia. Gabriel apoiou totalmente, ofereceu pagar os estudos, mas Letícia fez questão de usar o próprio salário. Queria manter alguma independência financeira, queria saber que estava construindo algo por mérito próprio. A relação entre eles continuava intensa, mas também estava amadurecendo. Aprenderam a brigar de forma saudável, a discordar sem se machucar, a dar espaço quando necessário. Não eram perfeitos, longe disso, mas eram honestos, eram presentes, eram comprometidos um com o outro de formas que iam além do romântico. Dona Amélia se mudou para um apartamento maior, mais confortável, ainda com os custos cobertos por Gabriel, mas ela fazia questão de manter sua independência. Recebia visitas regulares de Letícia e Gabriel e adorava quando os dois apareciam juntos, trazendo presentes, contando histórias, enchendo a casa de vida. Foi num domingo tranquilo, durante um almoço na casa de Amélia, que a senhora fez uma revelação. Disse que precisava contar algo que tinha guardado por anos, depois da tragédia com os pais de Gabriel. Quando ela foi dispensada da mansão, os advogados da família a procuraram. Ofereceram dinheiro, bastante dinheiro, para que ela assinasse um termo de confidencialidade. Não poderia falar sobre o tempo que trabalhou lá, sobre o menino, sobre nada relacionado à família. Amélia tinha aceitado. Precisava do dinheiro, estava desesperada, com uma filha pequena para criar sozinha. Mas sempre se sentiu culpada. Culpada por ter deixado aquele menino, por ter aceitado ser silenciada, por não ter lutado mais. Por isso nunca tinha contado a Letícia sobre aquele período, nunca tinha mencionado a mansão, o trabalho, o menino solitário.
Era um segredo que carregava com vergonha. Letícia e Gabriel ouviram em silêncio. Quando Amélia terminou, com os olhos cheios de lágrimas, Gabriel se levantou e a abraçou. Disse que ela não tinha nada pelo que se sentir culpada, que ela fez o que precisava fazer para sobreviver, para cuidar da filha, que ele não a julgava, não a culpava, só sentia gratidão por ela ter trazido luz para aqueles dias sombrios da infância dele. Amélia chorou nos braços de Gabriel, liberando anos de culpa, de arrependimento, de dor guardada. Letícia também chorava, vendo sua mãe finalmente se libertar daquele peso. Era um momento de cura coletiva, de 3 pessoas que tinham sido machucadas pela vida de formas diferentes, encontrando conforto uns nos outros. Quando voltaram para a mansão naquela noite, havia uma sensação de completude no ar, como se todas as peças de um quebra-cabeça complexo finalmente tivessem se encaixado. Gabriel e Letícia caminharam pelo jardim, de mãos dadas, em silêncio contemplativo. As estrelas brilhavam acima, raras de serem vistas em São Paulo, mas naquela noite estavam ali, testemunhas silenciosas de tudo o que tinha acontecido. Gabriel parou e virou-se para Letícia. Disse que tinha algo importante para falar. Letícia sentiu o coração acelerar, sem saber o que esperar. Gabriel respirou fundo e começou. Disse que nos últimos meses tinha refletido muito sobre o que eles tinham, sobre o que significava, e que tinha chegado a uma conclusão. Ele não queria que Letícia continuasse sendo funcionária dele. Não queria que aquela dinâmica de empregador e empregada contaminasse o que eles realmente eram. Queria que ela fosse sua parceira, em todos os sentidos. Parceira de vida, parceira de propósito, parceira de futuro. Se ela quisesse, claro, se ela sentisse o mesmo. Letícia ficou em silêncio, processando. Gabriel continuou, nervoso. Disse que sabia que a história deles era estranha, improvável, difícil de explicar para qualquer pessoa, mas que não se importava. Que o que importava era o que eles sentiam, o que construíam juntos todos os dias. Que ele queria acordar ao lado dela, não porque precisava para dormir, mas porque não conseguia imaginar acordar ao lado de mais ninguém. Letícia sorriu, os olhos brilhando com lágrimas. Disse que também sentia o mesmo. Que tinha medo, claro, medo de que aquilo fosse bom demais para ser real, medo de acordar um dia e descobrir que tinha sido tudo um sonho, mas que estava disposta a arriscar, porque viver com medo era o mesmo que não viver, e ela tinha passado tempo demais apenas sobrevivendo. Agora, queria viver de verdade. Gabriel a puxou para um abraço apertado. Ficaram ali, no meio do jardim, sob as estrelas, selando uma promessa silenciosa de continuarem juntos, de enfrentarem o que viesse, de construírem algo sólido sobre as ruínas de 2 passados difíceis. Os preparativos para a mudança de status de Letícia foram rápidos. Henrique cuidou de toda a parte burocrática, encerrando o contrato de trabalho, ajustando documentos. Letícia, oficialmente, não era mais funcionária, era moradora da mansão, parceira de Gabriel em todos os projetos da fundação. Alguns funcionários mais antigos estranharam no início, mas logo se acostumaram. Conceição, em particular, ficou visivelmente feliz, dizendo que sempre soube que aquilo ia acontecer. A doutora Mariana deu alta de Gabriel após quase 1 ano de trabalho. Disse que ele tinha feito um progresso extraordinário, que tinha enfrentado traumas profundos e saído do outro lado mais forte, mais integrado, mais saudável. Ainda recomendou acompanhamento eventual, mas não mais as sessões intensivas. Gabriel estava curado, não no sentido de estar perfeito, mas no sentido de ter aprendido a viver com suas feridas de forma funcional. Letícia também continuou com sua terapia, trabalhando questões próprias, aprendendo a se valorizar, a reconhecer seu próprio mérito. A terapeuta dela comentou que era raro ver alguém com uma capacidade tão grande de crescimento, de transformação. Letícia tinha saído da invisibilidade, tinha encontrado voz, propósito, identidade própria, e estava apenas começando. Foi numa noite especial.
exatamente um ano depois daquela primeira noite em que Letícia tinha dormido ao lado de Gabriel, que ele fez uma proposta. Não era casamento, não ainda. Era algo simbólico, pessoal. Queria fazer uma cerimônia privada, apenas eles, dois, na presença das cinzas dos pais dele, simbolizando o fechamento definitivo de um ciclo e o início de outro. Letícia concordou. No sábado seguinte, voltaram ao cemitério. Dessa vez, levaram flores, velas, uma carta que Gabriel tinha escrito para os pais. Ele leu a carta em voz alta, agradecendo por tudo que eles tinham lhe dado em vida, perdoando as circunstâncias da perda, apresentando formalmente Letícia como a mulher que tinha mudado tudo. Disse que durante anos ele sentiu que tinha decepcionado os pais, que não tinha sido forte o suficiente para superar o trauma, que tinha desperdiçado a herança emocional que eles tentaram deixar. Mas agora entendia que não era fraqueza, era apenas humanidade, que estar ferido não significava estar quebrado, e que Letícia tinha mostrado isso a ele, não com palavras, mas apenas existindo, sendo quem era. Quando terminou, Letícia também falou. Agradeceu aos pais de Gabriel por terem criado um homem bom, capaz de bondade apesar da dor. Prometeu cuidar dele, não no sentido de proteger de todo o sofrimento, mas no sentido de estar presente, de ser parceira, de dividir os pesos da vida. Acenderam as velas, colocaram as flores e ficaram ali em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente se levantaram para ir embora, havia uma sensação de leveza, de missão cumprida. Gabriel olhou para trás uma última vez e murmurou um adeus silencioso. Não era um adeus de separação, mas de gratidão, de reconhecimento, de paz. Naquela noite, quando se deitaram, Gabriel dormiu profundamente, sem sonhos, sem pesadelos, sem terrores. Apenas sono reparador, verdadeiro, completo. E quando acordou de manhã, Letícia estava ali, como sempre, mas agora não como obrigação, não como função, apenas como escolha. Uma escolha diária de estar presente, de compartilhar a vida, de construir futuro. Os meses que se seguiram foram de consolidação. A fundação continuava crescendo, atendendo cada vez mais pessoas. Letícia tinha se tornado referência em trabalho social, era convidada para palestras, para consultorias, para ensinar o que tinha aprendido na prática. Gabriel estava mais leve, mais presente nos negócios, tomando decisões com clareza que não tinha antes. Dona Amélia celebrou o aniversário de 65 anos com uma festa grande, organizada por Letícia e Gabriel. Estavam presentes vizinhos, amigos antigos, funcionários da mansão, pessoas que Amélia tinha ajudado ao longo da vida. Era uma celebração de sobrevivência, de resiliência, de ter chegado ali apesar de tudo. E Amélia estava radiante, cercada por pessoas que amava, vendo a filha feliz, realizada. Gabriel fez um discurso emocionado, agradecendo Amélia por ter criado uma filha tão extraordinária, por ter ensinado valores de bondade, empatia, força silenciosa. Disse que se havia algo que ele tinha aprendido naquele último ano, era que família não era apenas sangue, era escolha, era presença, era amor em ação. E que Amélia era a família dele agora, não por obrigação, mas por escolha consciente. Amélia chorou, abraçou Gabriel, sussurrou algo no ouvido dele que ninguém mais ouviu, mas pelo sorriso no rosto dele era algo bom, algo de aprovação, de bênção maternal. Letícia observava tudo com o coração cheio, vendo os dois pilares da sua vida se conectando, se apoiando, formando uma base sólida. O ano terminou com mudanças significativas. Gabriel vendeu a mansão. Era bonita, imponente, mas carregava memórias pesadas demais. Comprou uma casa menor, mais acolhedora, num bairro tranquilo, com jardim grande e espaço para Dona Amélia ter um quartinho quando quisesse visitar. Letícia decorou a casa com a ajuda de Conceição, que fez questão de continuar trabalhando com eles, agora numa dinâmica mais familiar do que profissional. A mudança foi simbólica. Era deixar para trás o passado de solidão, de isolamento, de dor. Era abraçar um futuro de conexão, de comunidade, de vida compartilhada. Gabriel doou a mansão para a fundação,
que transformou o espaço num centro residencial para pessoas em tratamento intensivo de traumas. Era uma forma de ressignificar aquele lugar, de transformar memórias ruins em possibilidades de cura para outros. No primeiro dia na casa nova, Gabriel e Letícia se sentaram no chão da sala vazia, cercados por caixas, cansados da mudança. Olharam um para o outro e riram. Era estranho, surreal, pensar em tudo que tinha acontecido para levá-los até ali. Um anúncio de jornal, uma noite estranha, uma presença silenciosa, um reencontro improvável. Gabriel disse que se alguém tivesse contado essa história para ele um ano atrás, ele não acreditaria. Letícia concordou. Disse que a vida tinha uma forma estranha de nos surpreender, de nos levar para lugares que nunca imaginamos, de nos conectar com pessoas que, aparentemente por acaso, eram exatamente o que precisávamos. Naquela noite, a primeira na casa nova, eles dormiram no chão, sobre colchões improvisados com cobertores simples, sem luxo, sem pompa. E foi uma das melhores noites de sono que ambos já tiveram, porque não era sobre o lugar, não era sobre as condições externas. Era sobre estar juntos, sobre ter encontrado paz um no outro, sobre ter construído algo real em meio a tanta improbabilidade. Os meses seguintes trouxeram estabilidade. A rotina se estabeleceu. O trabalho fluiu. A vida aconteceu em sua normalidade maravilhosa. Havia altos e baixos, claro, dias difíceis e dias fáceis, discussões e reconciliações. Mas havia comprometimento, havia presença, havia amor crescendo silenciosamente em cada gesto, cada palavra, cada momento compartilhado. Gabriel não tinha mais insônia. Dormia bem, todas as noites, acordava descansado, funcional. Mas continuava escolhendo dormir ao lado de Letícia não porque precisava, mas porque queria. Porque tinha se tornado impossível imaginar a vida de outra forma. E Letícia sentia o mesmo. Tinha descoberto que não era apenas sobre cuidar dele. Era sobre cuidar dela mesma, sobre ter encontrado um espaço onde podia ser vulnerável, real, inteira. Foi numa tarde chuvosa de novembro que Gabriel pegou Letícia de surpresa. Tinham acabado de voltar de uma visita a um dos centros da fundação. Estavam molhados, rindo da chuva que tinha pego eles desprevenidos. Gabriel parou no meio da sala, virou-se para Letícia e, com toda a simplicidade do mundo, disse que queria se casar com ela. Não tinha anel, não tinha discurso preparado, não tinha nada além da verdade nua. Queria formalizar o que já era real, queria celebrar com o mundo o que eles tinham construído, queria que ela soubesse que ele estava comprometido não apenas com o presente, mas com o futuro, com todos os presentes e futuros que viessem. Letícia não hesitou. Disse sim, porque era a única resposta possível, porque tudo o que tinha vivido, tudo o que tinha enfrentado, tudo o que tinha se tornado, levava a esse momento, a essa escolha, a esse sim definitivo. Casaram 3 meses depois, numa cerimônia pequena, íntima, apenas pessoas que realmente importavam. Dona Amélia estava na primeira fileira, chorando de felicidade. Henrique foi padrinho de Gabriel. Conceição foi madrinha de Letícia. A doutora Mariana estava lá, sorrindo discretamente, sabendo que tinha feito parte daquela história de forma importante. Não houve pompa, não houve luxo excessivo. Era tudo simples, verdadeiro, carregado de significado. Quando trocaram os votos, ambos choraram. Não de tristeza, mas de gratidão. Gratidão por terem se encontrado, por terem se reconhecido, por terem escolhido construir juntos, apesar de todas as razões para desistir. A festa foi na casa, nova, no jardim que Letícia tanto amava. Teve música, comida caseira preparada por Conceição, risadas, histórias compartilhadas. Era celebração de vida, de amor, de recomeços improváveis. E quando a noite caiu e os convidados foram embora, Gabriel e Letícia ficaram sozinhos no jardim, abraçados, olhando as estrelas. Gabriel sussurrou que nunca tinha sido tão feliz. Letícia disse que também não. Ficaram ali por horas, apenas existindo, saboreando a simplicidade de estar juntos, de ter chegado até ali.
de saber que o pior tinha ficado para trás e que o futuro, embora incerto, seria enfrentado lado a lado. Naquela noite, quando finalmente foram dormir, Gabriel segurou Letícia de uma forma diferente. Não era o abraço de quem tem medo de estar sozinho. Era o abraço de quem escolhe a proximidade, de quem celebra a companhia, de quem encontrou o lar em outra pessoa. E pela primeira vez em décadas, ele não tinha pesadelos, não tinha medos noturnos. Tinha apenas paz, inteira, completa, merecida. Letícia também dormiu profundamente e sonhou. Sonhou com uma menina pequena, brincando numa cozinha grande, rindo ao lado de um menino tímido. Sonhou com sua mãe cantando enquanto trabalhava, com o cheiro de biscoitos recém-saídos do forno, com a inocência de uma infância que ela não lembrava conscientemente, mas que estava gravada na alma. E quando acordou, Gabriel estava ali, olhando para ela com um sorriso sereno. Ele disse que tinha sonhado a mesma coisa, o mesmo momento, a mesma cozinha, a mesma alegria. Era como se suas almas tivessem finalmente reconectado completamente com aquele passado compartilhado, ressignificando tudo, transformando dor em gratidão, trauma em história de superação. Os anos que se seguiram foram de construção contínua. A fundação se expandiu para outros estados, ajudando milhares de pessoas. Letícia se formou em psicologia, especializou-se em traumas de infância, tornou-se referência na área. Gabriel transformou os negócios em empresas focadas em impacto social, provando que era possível ter sucesso financeiro sem explorar pessoas. Dona Amélia viveu para ver a filha realizar sonhos que ela mesma nunca teve oportunidade de sonhar. Viveu para ver netos, duas crianças lindas que nasceram nos anos seguintes, enchendo a casa de barulho, alegria, vida nova. E quando sua hora chegou, anos depois, foi em paz, sabendo que tinha cumprido sua missão de criar uma mulher forte e bondosa, capaz de transformar o mundo ao seu redor. Gabriel nunca mais teve insônia. Dormia bem, todas as noites acordava renovado. Mas mais importante que isso, tinha aprendido a viver acordado, a estar presente, a aproveitar cada momento, a não deixar que o medo do amanhã roubasse a alegria do hoje. Letícia tinha ensinado isso a ele, não com palavras, mas com exemplo, com presença constante, com amor silencioso e forte. E Letícia, que tinha passado a vida inteira sendo invisível, tinha encontrado não apenas visibilidade, mas valor próprio. Tinha descoberto que não precisava da validação de outros para saber quem era, que não precisava ser extraordinária para merecer amor, que sua existência tinha peso, significado, importância. Juntos, eles tinham transformado uma premissa absurda numa história de amor improvável. Tinham pegado a dor e transformado em propósito. Tinham pegado a solidão e transformado em conexão. Tinham pegado dois passados quebrados e construído um futuro sólido, bonito, real. E naquela mesma noite, anos depois daquela primeira noite estranha em que uma mulher desesperada aceitou dormir ao lado de um estranho apenas por dinheiro, eles se deitaram juntos, não por obrigação, não por necessidade, não por medo, apenas por escolha. A escolha diária, consciente, deliberada de estar ao lado um do outro, de compartilhar a vulnerabilidade do sono, de acordar, juntos para mais um dia de vida construída em parceria. Gabriel beijou a testa de Letícia e sussurrou que a amava. Ela sorriu e sussurrou de volta. E então, abraçados, em paz, inteiros, amados, finalmente completos, eles adormeceram, juntos, como sempre deveria ter sido, como sempre seria, por todos os dias que ainda viessem. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Letícia e Gabriel tenha tocado o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de reencontro, cura e amor improvável, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram como é possível encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros. Te esperamos no próximo episódio, com uma nova história que vai mexer com suas emoções.